pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu venho trazer para vocês um jogo de tapetes em elo. Esses lindos tapetes aqui que eu venho mostrando para vocês. Esse modelinho é bem antigo. Quando eu comecei a trabalhar com crochê, eu executei muito essa peça e eu posso te garantir que eu vendi ela feito água. Uma peça dessa você consegue produzir em um dia. Eu comecei a gravar essa videoaula às 1h30 da tarde, às 5 eu já estava com a peça pronta, em torno de 5 às 6 horas da tarde. Então, eu acredito que é uma peça que rende bastante e muito linda. Além de ser uma peça econômica, que você pode estar executando aí com várias cores, utilizando sobras também. A parte que gastamos mais é aqui nessa parte amarela, tá? E o laranja, mas você pode utilizar as cores que você tem em casa. O nosso tapetinho, ele ficou com 72 centímetros de comprimento e 50 de largura, tá? Ele é muito delicado, fica muito lindo e você pode confeccionar em várias cores. Para confeccionar o nosso jogo, então, com 3 peças, que será 2 tapetinhos e uma passadeira, nós vamos utilizar a cor predominante, que é onde a gente vai gastar mais, o Barroco Max Color Fio 6, amarelo Candy Color na cor 1114. Você vai necessitar de 2 novelos desse de 400 gramas, ok? Também vamos utilizar o Barroco Max Color Fio 6 na cor laranja, 4456. Você vai utilizar um novelo e meio nessa cor, porque ele é a segunda cor mais usada, que a gente vai fazer aqui, né, as argolas e também no acabamento. E vamos utilizar também o Barroco Max Color Fio 6 na cor 2500. Esse azul aqui muito lindo. E você vai utilizar para confeccionar as 3 peças um novelo. Dá para você fazer as argolas, o detalhe no final e também a passadeira que eu vou trazer para vocês, ok? Para que possamos trabalhar com o Barroco Fio 6, nós vamos utilizar a agulha soft da Círculo 3,5. Quem quiser utilizar número 4 também pode. Vamos precisar de tesoura para arremate e a cola universal da Círculo para fazer a selagem aqui do zele. Lembrando que é opcional, caso você queira costurar, também pode, certo? E todos esses materiais vocês encontram lá no site do Armarinho São José, chega certinho na casa de vocês. Gostaria também de estar passando para vocês que caso vocês não queiram executar a peça com o Max Color e queiram trabalhar com o barbante número 8, né? Tem o Apollo, que é muito bom. Eu acredito que trabalhando no fio 8, seu tapete vai ficar um pouco maior, né, do que esse daqui. E não vai ter problema nenhum a sua peça, tá? Ela vai ficar certinha, muito bonita e bem mais robusta. Então, eu estarei disponibilizando para vocês a videoaula dos 2 tapetinhos. E logo mais estarei postando o vídeo da passadeira para vocês, ok? Pessoal, não esqueça de me acompanhar nas redes sociais, lá no Instagram, e me marcar caso você faça essa peça, ok? Então, vamos lá e boa aula! Bom, pessoal, para iniciarmos então o nosso tapete, nós vamos fazer um nozinho tradicional e vamos trabalhar aqui uma argola com 40 correntinhas. Então, você vai fazer 1, 2, 3, até você ter o total de 40 correntinhas. Feitas as suas 40 correntinhas, você vai fechar esse círculo, mas cuidado, né? Deixe ele do lado direito, não deixe ele torcer, ok? E vai vir aqui, ó, na primeira correntinha, entra e faz um ponto baixíssimo, tá? Passando aqui na primeira e na última correntinha, certo? Você vai subir aqui, ó, 1, 2, 3 correntinhas. Aproveita, pega o fiozinho já para ir escondendo, dá uma laçada, entra na próxima correntinha, ó, e faz um ponto alto. Novamente, dá uma laçada, entra na próxima correntinha e um ponto alto. E aqui, ó, eu já estou conduzindo o meu fio do arremate, certo? Aqui, ó, nessa parte da corrente, nós temos, ó, 2 alcinhas para o lado de cima e uma alcinha do lado de baixo. Para que fique bem uniforme, você sempre deixe, ó, uma alcinha apenas no lado de baixo, tá? E assim você vai dar a volta toda no seu elo, né, no seu círculo aí, fazendo um ponto alto para cada correntinha.
Certinho, pessoal. Concluí aqui, ó, meus 40 pontos altos, contando com as 3 correntinhas, certo? E ele fica dessa forma aqui, meio que levantado, porque mesma quantidade de corrente, mesma quantidade de pontos. Agora, eu vou fechar junto com vocês da seguinte forma. Fiz aqui, ó, o ponto de número 40. Eu tenho aqui, ó, as 3 correntinhas. Eu vou fazer o seguinte, viro o trabalho pelo avesso, entro nessa alcinha, ó, do ponto alto e ignoro as 3 correntes, ok? Vou puxar essa laçadinha para trás, pode alongar ela, tá? Pode alongar assim. Volto o trabalho para o direito. Aqui, ó, nós temos essas 2 alcinhas dessa laçada que puxamos, entra por debaixo dela e entra na laçadinha também, correto? E aqui você apenas vai dar uma ajustadinha e vai laçar passando entre essas 2 laçadas. O que que acontece? Ela ficou em cima das 3 correntinhas e a gente já pode dar sequência que não fica tão marcado a emenda, correto? Subimos novamente aqui 3 correntes, venho no próximo pontinho de base e vou colocar 2 pontos altos no mesmo lugar. Próximo ponto, um ponto alto. Já no seguinte, 2 pontos altos no mesmo lugar. Nós vamos trabalhar dessa forma a volta toda, fazendo um ponto alto sozinho, no próximo, 2 pontinhos altos no mesmo lugar, tá? Um sim, um aumento não, e assim até a gente chegar no finalzinho da nossa carreira, ok? Dessa forma. Ok, pessoal, chegando aqui no final da minha carreira, eu fiz um aumento, um ponto sozinho. Aqui no último ponto alto, eu tenho um aumento. E vou finalizar aqui a minha carreira para a gente seguir para a terceira. Eu termino com 2 pontos no mesmo lugar, alongo um pouquinho o fio, vamos fazer da mesma forma que da outra vez. Esqueço as 3 correntes, entro nas 2 laçadinhas do ponto alto, trago esse fio para trás, volto para o direito, entro nessas 2 alcinhas e na argolinha, ajusta, né, se for preciso, para não ficar muito largo, e puxa, ok? Vamos fazer novamente 3 correntinhas, vem no próximo ponto de base, faz um ponto alto. Próximo ponto de base, mais um ponto alto. Então, agora vai ser 2 pontos altos sozinho, que no caso aqui seria 3 correntes e um ponto alto. Já no terceiro, eu acrescento 2 pontos no mesmo lugar. Novamente, um ponto alto sozinho, 2, segundo ponto alto sozinho, e quando eu for fazer o terceiro, eu acrescento 2 pontos no mesmo lugar. 1, 2. No terceiro, 2 pontinhos altos no mesmo lugar. E você vai observar que vai ficar aqui, ó. O aumento é sempre no segundo ponto do aumento da carreira anterior. Vamos dar sequência assim? Certinho, pessoal, vamos finalizar então aqui a nossa argola. Eu fiz aqui 1, 2, 3 pontos no terceiro, acrescento o meu aumento, certo? E agora, eu vou finalizar aqui essa carreira, pegando as 2 laçadinhas do pontinho alto, trago, vou puxar e só vou fazer um baixíssimo, deixando o fio aqui, ó, para o lado direito, o lado avesso, ok? Corta e reserva a cor laranja. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Tá vendo como já ficou assentada a nossa argola? Quando a gente inicia, ela fica meio levantadinha, né? Então, agora a gente vai entrar com o azul na cor 2500, né? Pra gente fazer o entrelace dessas argolas. Então, nós vamos fazer o nozinho tradicional nesse azul maravilhoso. E vamos iniciar da mesma forma que iniciamos o fio laranja, trabalhando, então, 40 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 40. Ok, fez as 40 argolinhas? Deixa eu só reforçar uma coisa com vocês, gente. Iniciamos aqui a primeira carreira com 40 pontos e finalizamos com um total de 80 pontos altos na última carreira, tá? Por causa dos aumentos. Agora, aqui, vamos fechar
né? A nossa argolinha sempre pro lado direito. E você vai fazer o seguinte, ó. Posiciona a sua primeira bola. Segura o fio pelo lado direito para ele não torcer, sabe? Que aí não dá certo. Entra aqui, ó, dentro dessa primeira e traz ele pra cá. Procura certinho para ele não ficar torcido. Então, você vai passar no seu trabalho dessa forma, tá? E aqui você vai seguir adiante. Você vai entrar aqui, ó, na primeira correntinha, igual você fez com laranja. Vai fazer um baixíssimo passando na primeira correntinha e na última, tá? Aqui você já sobe 3 correntes, vem na próxima correntinha e já faz, ó, um pontinho alto. Próxima corrente, outro pontinho alto. E você vai trabalhar, já aproveita esconder os fios, e nós vamos fazer da mesma forma que a gente trabalhamos a laranja. Vamos preencher a nossa carreira toda com um ponto alto. Como ele está passando pelo meio da argolinha laranja, você vai girando a sua peça, tá? Para que a laranja não te atrapalhe. Então, você vai passando, ó. Aí, conforme ela vai vindo, você vai passando, puxando para cá, para ela não atrapalhar você trabalhar. Então, vamos concluir toda a nossa carreira certinha, fazendo um ponto alto para cada corrente. Trabalhei, então, aqui ponto alto para cada correntinha, ficando no total de 40 pontos, contando com as 3 correntinhas iniciais. Dou uma alongada, viro o trabalho, vou fazer aqui, ó, a finalização da carreira, igual ensinei na laranja. Entra nas 2 alcinhas do ponto alto, ajusta o fio, traga a argolinha para trás. Entra aqui, ó, nas 2 alcinhas da frente e na argola. É bom a gente estar alongando ela, porque quando a gente passa pela frente, pode ocorrer dela repuxar, né? Ela diminui e aí a gente não consegue passar dentro dela, certo? Feito isso, traga o fio para frente e agora nós vamos fazer 3 correntinhas para subir. Próximo ponto de base, um ponto alto, no seguinte, 2 pontos altos no mesmo lugar. Próximo, um ponto alto, no seguinte, 2 pontinhos altos no mesmo lugar. Então, pessoal, agora você vai seguir a mesma sequência que a gente fez na argola amarela, tá? A diferença é que ela está transpassando aqui, ó, na primeira, ok? Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Tá vendo? Ela vai estar transpassando aqui. Então, você vai trabalhando e vai girando a peça pra cá e vai preenchendo os pontos, tá? Agora ela tá bem levantadinha, mas é como a laranja também estava, a partir do momento que a gente faz a segunda e a terceira carreira, ela senta, né, por causa dos aumentos, e você vai trabalhar da mesma forma aqui na argola azul, tá bom? Então, não tem necessidade de eu fazer a terceira carreira junto, porque é da mesma forma, a diferença é que está transpassando uma a outra, tá? Então, você vai fazer a sua argola, segunda carreira e a terceira, e eu já retorno com vocês. Certinho, gente, finalizando aqui o azul, eu não sei se vocês perceberam, mas eu vou ter que finalizar com um aumento na correntinha. Por quê? Aqui, quando a gente foi fazer a segunda carreira, no laranja, eu já iniciei o aumento no primeiro ponto após as 3 correntinhas. E aqui eu acabei esquecendo, fiz um ponto alto sozinho e depois o aumento. Mas isso não interfere no seu trabalho, você vai continuar com a mesma contagem de pontos, tá? A única diferença que deu aqui é que meu aumento acabou ficando aqui, ó, junto com as 3 correntinhas, certo? Mas não alterou em nada, das duas formas está correto. Fica 2 pontos de separação, um aumento, ó, 2 pontos de separação e um aumento aqui na correntinha. Então, agora aqui eu vou finalizar essa argolinha da mesma forma, finalização não mudou nada, travo aqui o meu fio. Bom, gente, ficou uma belezinha aqui a segunda argola, tá? Eu deixo aqui reservado para fazer o aumento depois. Tá vendo aqui, ó, essas emendas? Quando a gente for confeccionar o tapete, nós vamos fazer o possível para que essas emendas fiquem atrás, tá? Escondidinhas. E aí fica uma argola perfeita, sem aumento, sem nada, tudo bem? Então, agora a gente vai partir para a terceira argola com o fio laranja novamente.
Você vai confeccionar normalmente as 40 correntinhas. Agora eu vou mostrar para vocês, né, como que vocês vai transpassar, da mesma forma que passamos o azul, né? Vira aqui o seu fio para o lado direito, certinho, para que ele não fique torcido, ó, puxa assim, deixa ele retinho, entra aqui, ó, dentro da argola, igual a gente fez aqui, a gente entrou com o azul, agora você vai entrar com laranja, entra, passa aqui, ó, pega certinho, não deixa ela torcer, tá? Dobra aqui assim para facilitar e deixa aqui em reserva. E vem novamente, ó, entra na primeira correntinha, faz um baixíssimo, passando pela última e pela primeira, suba 3 correntes e vai dar sequência ao seu trabalho, tudo bem? E assim você vai fazer. Aqui no nosso tapetinho, nós vamos fazer apenas 3 argolas, apenas 3. Ah, mas se você quiser maior, pode fazer com 4, tá? Esse tapete é legal porque você pode fazer do jeito que você quiser, a quantidade de argola que você quiser, tá bom? Então, agora você vai trabalhar da mesma forma que trabalhamos o azul, né? Você vai completando ponto sobre ponto, chega aqui, faz a finalização e vai para a segunda carreira. Na segunda carreira, é um aumento, um ponto sozinho, um aumento, um ponto sozinho. Na terceira carreira, é um aumento, 2 pontos altos sozinhos, um aumento. E assim por diante, ficando no total de 80 pontos na terceira carreira, tá? E assim a gente vai completar aqui a base, né, do nosso tapete para dar sequência. Prontinho, pessoal, confeccionei aqui as 3 argolas, terminei a laranja. Como eu falei para vocês, a gente vai tentar esconder todas essas emendas passando por debaixo da próxima argola, tá? Então, agora mesmo, ó, você já vai posicionando e escondendo aqui, ó, pelo lado, né, que tá tampando, ó, que nem aqui eu tenho uma emenda, eu procuro deixar aqui bem certinha, tá? No começo vai ficar um pouquinho desengonçado mesmo, porque elas estão soltas, mas depois a gente vai ver se a gente cola aqui embaixo para elas não ficar sambando, tá? Então, agora, nós vamos entrar com o amarelo candy na cor 1114, esse daqui, e você vai pegar aqui, ó, a sua argola tá posicionada. Para que a gente possa iniciar pelo lado certo e que ela não fica se movendo, nós vamos fazer o seguinte. Vamos pegar aqui, ó, 2 marcadores, só pra gente ter uma ideia. E aqui, já escondida a sua emenda, você procura aqui, ó, bem aqui nessa junção, e passe aqui, ó, um marcador, prendendo a argola laranja com a azul, só pra poder ficar estável, né? Firminho, não ficar se movendo conforme a gente for trabalhando. Vamos pegar mais um marcador e a partir daqui, você vai contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 pontos. Chegou no de número 13, coloque um marcador novamente, tá? Só para não ficar sambando e sem querer a gente trazer a emenda para o lado aparente. E agora, a partir da marcação, você vai entrar aqui, ó, no próximo ponto, passa o seu fio na agulha, entra no próximo ponto e já inicia aqui, ó, como um pontinho baixo. Para dar altura de um ponto alto, você vai fazer 2 correntes. Próximo ponto de base, um ponto alto para ele. Seguinte, tornando o terceiro ponto e o quarto. Aqui nós temos o nosso primeiro grupinho da curva. Vamos fazer 2 correntes de separação e pular um pontinho de base apenas. Vem no próximo e você vai trabalhar agora uma sequência de 4 pontos altos. 3 e 4. Novamente, 1, 2 correntes, pula um ponto de base, vem no próximo. Vamos trabalhar o grupinho de 4 pontos altos. Como todo tapete oval, a gente procura fazer essa parte da curva, né, sempre com 6 grupos, para poder não ficar repuxando. Então, a gente vai fazer 6 grupos de 4 pontos altos. Fizemos aqui 4, vou fazer mais 2.
sempre com 2 correntes, tá? Senão ele repuxa o trabalho. 3. E agora, o nosso 6º grupinho. Certo. Terminou o grupo, ficamos então com 6, tá? Um detalhe, aqui nós iniciamos direto com os 4 pontos, então quero lembrar vocês que durante a curva e antes será 2 correntes aqui e ao finalizar 2 correntes também. Somente aqui na lateral que vamos fazer uma corrente de separação. Então, finalizamos aqui a curva, a gente mantém 2 correntes, pula um ponto de base, vem no próximo e agora a gente já muda. Ao invés de fazer o grupinho de 4 pontos, a gente faz apenas 3. Então, eu faço 3 e começo a fazer apenas uma corrente de separação. Uma corrente. Pulo um ponto, venho no próximo. 1, 2 e 3, certo? Faço uma corrente, pulo um ponto, venho no próximo e novamente faço 3, tá? Aqui, eu faço uma corrente de separação e já vou aqui para a minha segunda bola. Então, aqui você tá vendo que tem mais espaço, porque eu vou preencher na volta com mais esses 3 grupinhos de 3 pontos altos. Então, a gente faz o seguinte, a gente tem aqui, ó, a emenda, tá? Observe se ela tá escondida certinho, que agora a gente vai fazer a divisão de pontos aqui da bola azul, para que a gente consiga dividir e ficar alinhadinho aqui os pontos daqui de cima com os pontos aqui de baixo. Ok, então, pessoal, aí a gente vai fazer o seguinte, ó. Você vai pegar, esconde aqui a sua emenda certinho e tem a marcação aqui, igual eu falei pra vocês. Você vai contar, fez a primeira marcação, você vai deixar 15 pontos altos livre. No de número 16, você põe o marcador, tá? Aproveita e já prende aqui a laranja, escondendo o arremate aqui atrás, tá vendo? Beleza. Deixou livre 15 pontos altos, no sexto coloca o marcador. Agora, você vai fazer o seguinte, você vai deixar livre, após o marcador, 23 pontos altos. 23, você vai contar, deixou livre os 23, no de número 24, põe o marcador, tá bom? Aí, novamente, 15 pontos livre, no de 16, o marcador. Então, você vai ter aqui, ó, 15 pontos livre, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo, e nessa lateral, 23 pontos livres, tá? Não estou contando os pontos que estão com o marcador. 15 em cima, 15 embaixo, 23 na direita e 23 na esquerda, belezinha? Então, aí você posiciona tudo certinho, saindo aqui, ó, da curva, né? Já fazemos um pouquinho da lateral. Você vai puxar esse marcador um pouquinho pro ladinho. No próximo ponto, daqueles 15, você vai iniciar com um ponto alto. O segundo e o terceiro. Feito isso, faça uma corrente de separação, pula um pontinho de base e vai novamente fazer o seu grupinho de 3 pontos altos. Nessa argola, nós vamos trabalhar no total de 4 grupinhos, tá bom? Então, a gente fez o primeiro, o segundo, o terceiro, uma corrente, vamos para o quarto. E você vai observar que a gente vai ocupar exatamente 15 pontos, ó. Fiz aqui, ó, o terceiro e terminei no último ponto depois do marcador. Então, eu utilizei no total de 15 pontos, contando com esses 3 intervalos, correto? Feito isso, faço uma corrente e vou vir aqui para a minha argola. Porém, eu preciso, né, ajustar aqui bem certinho, porque tem que ficar com a emenda escondida também. Então, você posiciona aqui mais ou menos e olha bem, pula um pontinho de base, né, vem no próximo, opa, e vai fazer aqui 3 grupinhos de 3 pontinhos altos.
Então, a gente faz o primeiro, uma corrente, pula um ponto de base, vai fazer o segundo grupo, uma corrente, pula um ponto de base, vamos para o terceiro grupo. A dificuldade maior é essa primeira carreira, tá? Depois disso, o trabalho deslancha, ele vai embora. Então, a gente fez aqui 3 grupinhos, né? Porque nos laranja é 3 grupinhos de 3 e não 4 como do meio. A partir do terceiro, você já vai começar a trabalhar 2 correntes, porque agora aqui é a curva, tá? Sempre pula um ponto de base, vem no próximo, e agora você vai trabalhar o grupinho com 4 pontos altos, diferente da lateral, que eram 3 pontos altos. Fez os 4 pontos, 2 correntes, pula um pontinho e vai iniciar novamente aqui o grupinho de 4 pontos. Vamos trabalhar aqui no total, então, de 6 grupinhos com os 4 pontos separados por 2 correntinhas. Certinho, trabalhei, então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 grupos de 4 pontos altos. Para finalizar esses grupinhos, eu faço 2 correntes. Agora, eu vou trabalhar, pulo um ponto de base e vou trabalhar 3 pontos altos agora, porque já iniciamos a lateral. Então, a gente faz aqui, ó, o primeiro, uma corrente de separação, pulo um ponto de base, vou fazer o segundo grupo. Uma corrente, pulo um ponto de base, vou fazer o terceiro grupo, tá? Então, aqui, ó, eu já tô pertinho da emenda que vai ficar por debaixo do azul, tá? Agora, eu fiz 3 vezes com 3 pontos, agora eu venho pro azul e vou fazer essa repetição aqui, essa daqui, tá? Você vai notar, gente, que ele vai ficar meio que remontoando, tá bom? Mas depois ele acerta, porque estamos no início do trabalho, certo? Chegamos aqui, ó, temos o marcador. Você vai pular a base do marcador, vai vir no próximo e vai iniciar o seu grupinho de 3 pontos altos. Faz uma corrente, pula um ponto de base, vai pro segundo. Uma corrente, vai para o terceiro. E agora, o quarto. E você vai perceber que, novamente, a gente fez certinho aonde indica ali o ponto do marcador, certo? Aqui, ó. Faço uma corrente, agora eu tenho que vir aqui, ó, trabalhar essa lateral. E aqui, você pode agora esquecer esse marcador, tá? Ele serviu mais pra gente ter noção aqui da parte azul. Nós vamos precisar, então, aqui, ó, no seguinte, um ponto de intervalo. Então, a gente vai usar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, tá? 12 pontos. Chegou aqui, ó, contando de trás para frente, ou de número 12, você entra e você vai iniciar 3 pontos altos, uma corrente, pula um ponto de base, vai trabalhar o segundo grupinho, uma corrente, agora o terceiro grupinho, fazendo 1, 2 e 3 pontos altos. Chegando aqui no final, você vai fazer 2 correntes, tá? E entra aqui, ó, na terceira correntinha, fazendo um ponto baixíssimo. Gente, eu já tirei aqui os marcadores, porque agora não vamos precisar mais deles, tá? E você vai observar que ele vai ficar um pouquinho ondulado, um pouquinho meio um subindo em cima, mas não se preocupe com isso, porque conforme você vai trabalhando as carreiras, elas vai se assentar e vai ficar retinho, gente, bem alinhadinho. Feito isso, então, você vai subir, né, as 3 correntes, volta no próximo ponto de base, faz um ponto, no terceiro e no quarto. Aqui você pode observar que nós estamos fazendo as curvas, e os aumentos serão todos aqui na curva, tá? Então, vai ser o seguinte, nesses 6 grupos que temos de 4 pontos, você vai adicionar o aumento sempre nesse último aqui, ó, no quarto, tá?
que deixa de ser 4 pontos e passa a ser 5. As duas correntinhas você vai manter até o final do trabalho, fazendo duas correntinhas aqui na curva. Na curva e para iniciar a curva, saindo do terceiro ponto, você faz duas para iniciar a curva, tá? Então, vai ser ponto sobre ponto. Chegou aqui no quarto, você vai adicionar o aumento. E você vai trabalhar assim, ó, por esses 6 grupinhos de 4 pontos. Trabalhou sobre os 6 grupos, tá vendo, ó? Fazendo um aumento sempre no último. Quando você passa aqui, ó, para a lateral, você mantém as duas correntes de separação quando você passa da curva para a lateral. Aí, temos 3 pontos, você vai fazer um ponto em cima de cada pontinho dos 3, tá? Assim. E aqui na lateral reta, você vai voltar a trabalhar uma corrente de separação, tá? Então, sempre faça isso. Na lateral reta, é uma corrente de separação e o grupinho de 3 pontos sobre ponto. Na curva, para iniciar, são 2 correntes, durante também são 2 correntes e para finalizar também, tá? Então, pessoal, a gente vai dar a volta na nossa peça, trabalhando aqui a lateral ponto sobre ponto e pulando um ponto, uma correntinha de separação. Para iniciar a parte oval, é 2 correntinhas e um aumento no quarto ponto. 2 correntes, um aumento no quarto ponto. E assim por diante, até você me encontrar novamente aqui no início. Ok, pessoal, estou finalizando aqui. Deixa eu só recapitular com vocês, né? Então, aqui na nossa lateral, nós ficamos com 10 grupinhos de 3 pontos altos separados por uma corrente, tá? Tá vendo que conforme a gente vai trabalhando, vai se alinhando, tomando a posição correta? Então, não se assuste quando você vê o seu remontoando, tá? Trabalhei aqui até o final, né, dos meus grupinhos de 3 pontos altos. Agora, eu sei que eu já vou partir para a curva, então, eu preciso fazer 2 correntes para o trabalho não repuxar, ok? Fiz as 2 correntes, venho aqui, ó, na terceira, faço um ponto baixíssimo e já subo as 3 correntinhas iniciais. Então, agora, a gente vai trabalhar um ponto para cada ponto de base, porém, nós vamos fazer, né, manter o aumento aqui na parte da curva. Esse aumento, ele vai nos acompanhar até o final do trabalho, tá? Então, ó, tínhamos 4 pontos altos. Na segunda carreira, fizemos 5, porque tem um aumento no final. Nessa terceira carreira, já vamos passar a ter 6, porque vamos acrescentar um aumento no final, tá? Ficando assim. Manter sempre as 2 correntes na curva e vai trabalhando todos os grupinhos da curva dessa forma, fazendo um aumento no último ponto, tá bom? Você vai trabalhar dessa forma a volta toda do trabalho. Ali na parte reta não muda nada, ela é repetição. Ela não tem aumento, ela vai ser 3 pontos altos, ponto sobre ponto e uma correntinha de separação. As alterações vai ser sempre aqui na curva, adicionando o aumento para cada bloquinho desse. Então, consequentemente, né, a cada carreira, ele vai aumentando cada ponto, cada carreira um ponto, tá? Então, você vai trabalhar assim toda a volta do seu trabalho. Como é uma carreira de repetição, eu não preciso estar aqui fazendo toda vez com vocês. Como aqui a parte reta não muda, vai ser sempre 3 pontos altos, uma corrente, 3 pontos altos, uma corrente. Vocês vão trabalhar da seguinte forma. Tenho aqui a minha peça pronta, para mim já poder falar para vocês a quantidade de carreira. Então, você vai trabalhar na parte do Candy Color, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 carreiras. 9 carreiras, então, vocês observam que aqui é repetição, não mudou nada. Apenas aqui na parte oval, que foi, né, aumentando os aumentos aqui sempre no finalzinho de cada bloco, o trabalho vai se abrindo. Então, aqui, ó, iniciamos com 4 pontos altos e vamos terminar aqui, ó, com 2, 4, 6, 8, 10, 12 pontos altos.
e também com o último aumento aqui, tá? Formando 12 pontos altos, tá bom? Então, nós vamos confeccionar todas as nossas carreiras até a... Caso você queira o seu trabalho maior, você pode continuar fazendo mais carreiras, respeitando os aumentos, ok? Então, eu vou finalizar o meu e já retorno com vocês. Ok, pessoal, trabalhei aqui, ó, as minhas 9 carreiras, tá vendo? Prendi aqui, ó, fiz 2 correntinhas e prendi com ponto baixíssimo. Olha como fica. Como eu sempre falo para vocês, quando a gente tá fazendo tapetes com carreiras circulares, acontece dele ficar repuxado para um lado, tá? Então, delicadamente, você vai trazendo os pontos para a direção correta, até que fique reto, tá vendo, ó? Fique retinho. E aqui, o meio, né, dividiu 3 motivos para cá, 3 para cá, fique alinhado, tá? Isso é normal, porque estamos trabalhando no sentido horário, né? E os nossos pontinhos, ele tende a deitar um pouquinho nessa direção, ok? Então, agora a gente vai para outra carreira, vamos entrar com o laranja, faz o nozinho tradicional, e pode ser aqui mesmo onde a gente finalizou. Vamos iniciar aqui, ó, pela parte das correntinhas, ok? Você vai entrar aqui, ó, tem essas 2 alcinhas da corrente, certo? Você vai entrar aqui, ó, na primeira da frente e vai trazer o seu fio. Você tanto pode passar, trazer o fio agora ou fazer um ponto baixo. E aqui você suba 3 correntes, tá? A partir daqui, você vai vir na segunda corrente e vai entrar também pegando a laçadinha da frente, fazendo um ponto alto. Agora, nós chegamos aqui nesse motivo maior. Aqui na parte, né, que a gente fez correntinha, você vai fazer o mesmo processo. É um pouquinho difícil, porque tem um ponto baixíssimo aqui. Aí, você puxa bem o fio para ficar bem certinho. Próximo é um ponto alto. Você segue fazendo um ponto alto para cada ponto de base. Dessa forma, ó. Vai fazendo, aproveita e esconda os fios, até você chegar na parte do aumento, tá? Vai vindo. Chegando aqui na parte do aumento, você não vai deixar de fazer ele. Você vai fazer a mesma coisa, trabalhando aqui dentro desse último ponto, 2 pontinhos altos. Então, você faz 1 e 2, dessa forma. Chegamos aqui na parte da correntinha, o mesmo esquema que fizemos aqui, nós vamos fazer desse lado. Pega a laçadinha da frente, ó, essa daqui, ó, certo? E entra. Vem na segunda, a mesma coisa. E aqui nos pontos altos, você faz o ponto normal, tá? Porque como é correntinha, a gente não consegue pegar as 2 laçadas. Se você conseguir, melhor ainda. Só que se eu passar por baixo, envolvendo, fica estranho. Eu acho que fica estranho o tapete, mas você pode fazer do jeitinho que vocês quiser, tá bom? Nada impede. Então, pessoal, nós vamos dar uma volta no nosso tapete dessa forma, fazendo ponto alto sobre ponto alto. E na curva, vamos manter os aumentos, né? Aumento sobre aumento. E aqui na lateral, vamos fazer um ponto de base para cada um. Um ponto para cada 3 pontos altos e na correntinha, um ponto alto para ela, tá? E vamos dar a volta toda assim no nosso trabalho. Ok, pessoal, chegando aqui, ó, no finalzinho desta carreira, vou fazer o meu último ponto alto, vou dar uma laçada e vou passar aqui, ó, na alcinha do ponto alto, puxa essa laçadinha para trás e, por enquanto, eu vou travar aqui. Você pode arrematar, se quiser, mas como eu vou voltar a trabalhar com esse fio, eu vou deixar ele aqui na espera, tá? Então, para dar um detalhe na nossa peça, nós vamos entrar com uma carreirinha de ponto baixo com o azul. Então, deixa o laranja reservadinho ali atrás, passa o fio na agulha, vem em algum dos pontos aqui, e você vai trabalhar normalmente ponto baixo sobre cada pontinho de base. Vanessa, tem aumento? Não. Na carreirinha de ponto baixo, não tem aumento nenhum. Você apenas vai fazer ponto sobre ponto, tá?
Chegamos aqui no final, trabalhei a minha carreira toda com ponto baixo. Aqui eu tenho a alcinha da finalização em cima da corrente, eu faço um ponto baixo. Antes de fechar, eu só alongo o fio, eu corto. E aqui, para finalizar, eu só trago aqui, ó, passo entre as duas alcinha do primeiro ponto, trago essa laçadinha para cá e passo aqui, ó, por trás do último ponto que eu trabalhei, tá vendo? E depois é só eu fazer o arremate, aí fica certinho, ó. Agora, eu vou novamente com o laranja, então, como eu disse para vocês, eu não arrematei. Então, eu apenas venho aqui, ó, na mesma direção, venho no pontinho baixo, regulo o fio, passo ele na agulha e pronto, volto a trabalhar. Trago ele aqui, ó, para frente, tá? E volto a trabalhar. Fiz aqui, ó, um baixíssimo, eu já vou no próximo ponto e faço um ponto baixo. No seguinte e no outro e assim por diante. Vamos então fazer mais essa carreirinha de ponto baixo na cor laranja. Prontinho, pessoal, dei toda a volta, olha como que fica, bem certinho, né? E dá um charme e não ficou ensaiado não, tá? Ó, tá bem certinho a parte oval, tá? Então, agora, a gente vai dar o bico final de acabamento na nossa peça, tá? Esse bico, ele é bem simples de fazer, tá? Foi um dos primeiros que eu aprendi a fazer quando eu comecei a fazer crochê, né? Eu fazia ele em todos os meus tapetinhos. Ele é muito prático, gente. Então, vamos lá, ó. Terminei aqui, ó, o último ponto. Eu venho aqui, ó, no ponto inicial, onde tem essas duas argolas, esqueço esse baixíssimo, tá? E faz um baixíssimo, certo? Vamos fazer uma corrente no mesmo lugar, um pontinho baixo. Vamos pular 2 pontos de base, entra no terceiro, sem corrente, tá? Você vai fazer 1, 2, 3 pontos altos no mesmo lugar, 1, 2 corrente, dar uma laçada. Tá vendo esse terceiro ponto? Você entra nele e sai atrás. Puxa e coloca 1, novamente, 2 pontinhos altos. Dou uma laçada, volto no mesmo lugar aqui onde eu fiz os 3 pontos. E acrescento mais 3 pontinhos. Esse bico, ele lembra um ponto em leque, certo? Só que ele fica um pouquinho mais alto por causa desses pontos aqui acima, tá bom? Pula 2 pontos de base, no terceiro, um pontinho baixo. Novamente, pula 2 pontos de base, no terceiro, você vai iniciar o seu leque novamente, fazendo 3 pontinhos altos no mesmo lugar, 1, 2 correntinhas para dar altura, dá uma laçada, vem aqui, ó, nesse ponto alto, coloca 1 e 2, novamente, vem para a base e coloca mais 3 pontinhos altos. É bem facinho, tá? Mas se você não quiser utilizar esse bico e quiser fazer outro, fica à vontade, que vai ficar lindo o seu trabalho do mesmo jeito. Pula 2 pontos de base, vem no terceiro e coloca um ponto baixo. E você vai seguir assim a volta toda do seu tapete, tanto na parte oval quanto na parte reta aqui, né? Então, você vai fazendo assim. Quando chegar aqui no final, gente, ele vai sobrar, eu acho que é 2 pontos. Então, quando você estiver fazendo a sua lateral, em alguma das vezes, você pule 3 pontos de base, ao invés de 2, pra gente fazer diminuição no final, para não ficar sobrando aqueles 2 pontos, tá? Então, você pode fazer uma diminuição desse lado e uma diminuição aqui desse lado. Essa diminuição é simples. Um exemplo, ó. Eu vou fazer uma diminuição, que quer dizer que eu vou diminuir um ponto na base. Então, eu dou uma laçada, eu pulo 2, não é? Ao invés de pular 2, eu pulo 1, 2, 3 e entro no quarto e faço. Eu só não vou fazer isso aqui na curva, porque vai repuxar o trabalho. Então, eu deixo para fazer nessa lateral, que aí não vai dar diferença, tá?
Então, pessoal, eu vou concluir a volta no meu. Eu espero que vocês consigam fazer o de vocês também. E já estamos, agora é 5h30 da tarde. Como eu falei para vocês, vocês fazem esse modelinho no dia, tá? Então, eu vou finalizar o meu, porque já tá ficando escuro. Aí, amanhã, eu vou mostrar para vocês como que ele ficou, que a iluminação vai estar bem melhor, tá bom? Então, é isso. Já eu volto mostrando para vocês. Ok, pessoal, finalizei aqui, então, o nosso tapete. Olha como que ele ficou. Fiz todo o bico. Olha que lindo que ficou essa peça, gente. Maravilhosa, né? Aqui eu coloquei a minha etiqueta certinho. E também eu fiz todos os arremates aqui do lado avesso, ó. E você também pode estar fazendo aqui a técnica de blocagem, que é você borrifar água e alinhar o tapete para que fique bem retinho, tá bom? É com a mão mesmo, não precisa utilizar o ferro de passar, mas caso você queira também pode, certo? Agora, pessoal, eu quero explicar para vocês como que a gente pode fazer aqui, ó, a colagem nessa parte das argolas para que ela fique bem certinha. Esse ainda tá solto, é opcional, porque como vocês podem ver, ó, mesmo elas estando sem colar, elas não atrapalhem nada. Eu só acho legal você colar para que quando você for lavar, elas não ficarem assim levantadas, né? Porque vai lavar, vai movimentar. Então é legal que a gente faça essa colagem. Para fazer essa colagem, eu vou estar utilizando a cola universal da Círculo, aquela que seca em 5 minutos, tá? Mas você pode usar a cola que você tiver preferência, que você tiver segurança. Então, como que vai ser isso? Você vai levantar aqui, ó, uma dessas argolas e vai se atentar em colar apenas essa parte que o laranja cobre, tá vendo? Então, o que que eu faço? Eu passo aqui, ó, no pezinho, na parte azul e aqui nessa parte do laranja. E assim, eu assento aqui a minha peça. Assento certinho e vou fazer a mesma coisa aqui desse lado com o laranja. E assento aqui, tá? Então, você vai fazer esse processo nessa parte aqui, esse aqui também e esse aqui também, tá? Eu vou fazer a colagem aqui do meu e já mostro pra vocês como que ficou. Ok, pessoal, a minha peça já secou. Então, aqui vocês podem ver, ó, ela tá bem colada, bem certinha. Todos esses lados, tá vendo, ó? Não vai correr o risco de descolar tão fácil. E pelo lado avesso também, ela está coladinha. Então, quando for lavar, não vai correr esse risco, né, delas ficarem levantando, porque a gente costuma lavar a máquina. Eu não indico, né, mas tem gente que lava e ela pode, né, ter esse atrito aí e ficar repuxando, ok? Bom, pessoal, assim ficou a nossa peça. Ficou muito linda, né? Eu espero que vocês tenham gostado. É uma peça bem simples, porém ela tem, né, o seu charme. Eu amei muito fazer essa peça aqui com vocês. A nossa peça ficou medindo o tamanho de 72 centímetros por 50 centímetros de largura, tá? Então, aquele esquema, caso você queira fazer maior, você vai continuar executando mais carreiras antes de vir com o acabamento final, tá? Aí, você vai deixar o tamanho que você quiser, caso queira mais largo, e caso você queira ele mais comprido no comprimento, você pode acrescentar mais 2 bolas, né? Aqui no caso, mais uma azul e a última laranja. É bom sempre você deixar a mesma cor que você começou, você termine também e procure fazer o acabamento com a mesma cor para que fique ali, né, harmonioso, as cores, tudo certinho. Tá, Bom, pessoal, joia? espero que vocês tenham gostado da nossa videoaula. Então, já temos aqui, ó, os 2 tapetinhos prontos, tá? Eu vou vir no próximo vídeo, então, com a passadeira, explicando certinho para vocês como fazer, tá bom? Espero que vocês possam reproduzir muito essa peça. Como eu já falei para vocês, é uma peça bem antiga, vende igual água. E eu espero que vocês também possam tirar muito proveito e vender bastante esse modelinho, ok? Então, é isso, um grande beijo, fiquem com Deus!